Olá pessoal, vamos lá então pro áudio número 2, certo? Para a semana 1, Direito Administrativo. Agora a gente vai falar sobre as fontes do direito administrativo, perfeito? Então, no Brasil, o direito administrativo ele não se encontra codificado, isto é, reunidos em um só corpo de lei, como por exemplo ocorre com direito civil, por exemplo, ok? Quais são as fontes do direito administrativo? São 4 na realidade. Principal, lei, depois nós temos a jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões judiciais, doutrina, os estudiosos e os costumes da sociedade, algo que não está registrado, certo? Algo que não está escrito, porém observado de modo uniforme por um grupo social, perfeito? Então vamos lá. A fonte principal então é a lei, observância ao princípio da legalidade. A lei, quando se fala em lei, é no sentido amplo, então não é só lei de sentido estrito, ok? Então, lei no sentido amplo, temos a lei maior, ou a Carta Magna aí, como então, a Constituição Federal, observado então aí como lei ainda as regras e os princípios que estão previstos na Constituição Federal como fonte principal aí da lei, então lei em sentido amplo. Além da Constituição Federal, na própria Constituição Federal ele traz outras normas, leis, medidas provisórias e decretos legislativos. Fora da Constituição Federal, normas infralegais, ou seja, abaixo das leis, nós temos aí os atos normativos, que eles são exarados nos limites da lei, perfeito? Então, quais são as fontes? Vimos então a primeira, que foi a lei, vamos ver a jurisprudência. Então, como nós já falamos aí, as jurisprudências são reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido, ok? Então, a jurisprudência é usualmente indicada como fonte o quê? Secundária, certo? Dentro da jurisprudência nós temos uma fonte primária que são quem? As chamadas súmulas vinculantes, certo? Quem faz quem expede súmulas vinculantes? Somente o Supremo Tribunal Federal, certo? Lá em Direito Constitucional nós vamos ver aí quando nós estivermos estudando essa parte. Então, súmulas vinculantes são as fontes principais. Então, nota que jurisprudência ela tem o que? Ela é uma fonte secundária. Dentro da jurisprudência, a súmula vinculante, elas são fontes principais. Por que elas são fontes principais? Porque elas alteram o ordenamento jurídico positivo. Então, elas afetam decisões judiciais, então demais órgãos do Poder Judiciário. Demais órgãos do Poder Judiciário devem observar as súmulas vinculantes. Além deles, a administração pública direta e indireta, tanto na esfera federal, quanto na estadual e na municipal. Perfeito? Então, agora a doutrina, que ela é o que? Um conjunto de teses e construções teóricas produzidas por estudiosos, certo? Então, elas vão influenciar quem? Vão influenciar as leis, novas leis, e também a doutrina influencia decisões judiciais. E ela é o que? Uma fonte secundária. Doutrina, fonte secundária. Então, até agora, quem é a fonte primária?
A lei e súmulas vinculantes. E por fim nós temos os costumes. Então o costume, como fonte, ele é um conjunto de regras não escritas. Como eu já falei, são regras não escritas, porém observadas de um grupo de modo uniforme pelo grupo social, que as considera obrigatórias. Ela só tem importância como fonte de direito administrativo quando, de alguma forma, ela influencia a produção legislativa ou a jurisprudência. Então, ela é considerada uma fonte indireta, ok? Fonte indireta. Então, seria isso que nós teríamos para falar para vocês. Não menos importante os costumes, eles podem ser sociais ou costumes administrativos, certo? Costume administrativo é o que? É a praxe administrativa, são os casos que ocorre a lacuna normativa, funciona daí de modo efetivo, como uma fonte secundária, ela pode gerar direito para administrados em razão dos princípios relacionados aí à boa-fé, moralidade administrativa, mas enfim, é o que? Práticas reiteradas, elas são práticas reiteradas observadas pelos agentes administrativos, perfeito? Pessoal, então fontes eram só isso que nós tínhamos para falar. Um abraço, até a próxima.